Desde que nós iniciamos na vida espiritual e conhecemos mais sobre a vida e obra do nosso Senhor Jesus, sabe-se que ele foi traído. E não foi traído por um desconhecido, mas sim por alguém que viveu junto a ele, comeu com ele, dormiu com ele, viu seus milagres e mesmo assim é dito nas Escrituras Sagradas que o diabo entrou no coração de Judas. Assim, o mesmo, no momento de incredulidade, trai o mestre por míseras 30 moedas de prata, marcando-se como o maior traidor da humanidade, o homem que traiu o Filho de Deus. Mas ele não é o único. São Pedro, por exemplo, traiu Jesus 3 vezes no momento de desespero e medo. Quantas vezes fazemos o mesmo quando pecamos? Uma coisa que muitos católicos e cristãos se questionam, principalmente no período da Páscoa, onde relembramos esse momento chave da humanidade, é: será que Judas se arrependeu? Segundo a Igreja Católica, por meio do Catecismo, Judas se arrependeu sim, como é dito no Evangelho de São Mateus. Então Judas, o traidor, vendo que Jesus fora condenado, tomado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Diferente de Pedro, que se arrepende e procura a Deus para pedir perdão, Judas faz o contrário. Ele se isola e, no fim, tira a própria vida, não aceitando a graça divina, pois, para ele, seu pecado era maior do que a graça do perdão de Deus. Assim, figura-se o que se chama de pecado que não há perdão, o pecado contra o Espírito Santo, que é quando pensamos que o nosso pecado é maior que a misericórdia divina e os nossos corações se fecham para Deus. O Catecismo aborda esse tema principalmente no parágrafo 1864, que afirma: todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. A misericórdia de Deus não conhece limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolhê-la pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Tal endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Yu Yu Hakusho é uma obra bastante conhecida aqui no Brasil e ficou bastante popular na década de 1990, quando foi exibida no antigo canal da Rede Manchete, e até hoje é bastante lembrada pelos saudosos de animes da época. A franquia em mídia é criada por Yoshihiro Togashi, centrada na história de Yusuke Urameshi, um adolescente delinquente que morre ao salvar uma criança e é revivido como detetive espiritual para combater ameaças sobrenaturais. Esta obra original é um mangá shonen, publicada na Weekly Shonen Jump entre os anos de 1990 a 1994, e compilada em 19 volumes. Posteriormente, com o sucesso do mangá, a série foi adaptada em anime pelo estúdio Pierrot, com 112 episódios. Dentre todos os personagens que aparecem na série, incluindo vilões, um dos mais icônicos se chama Toguro, e é neste personagem que eu vou focar esta análise. Toguro é um dos personagens mais complexos e bem construídos de Yu Yu Hakusho. Embora seja apresentado inicialmente como um grande antagonista da saga do Torneio das Trevas, sua história revela que ele é muito mais distante do estereótipo de um vilão que busca apenas poder ou destruição. Sua verdadeira jornada é marcada por culpa, trauma, arrependimento e uma profunda incapacidade de lidar com o próprio sofrimento. No fundo, o maior inimigo de Toguro nunca foi o Yusuke, mas sim ele mesmo. Antes de se tornar um demônio, Toguro era um ser humano normal e um dos maiores mestres de artes marciais de sua época. Ao lado da mestra Genkai, com quem mantinha uma relação de forte cumplicidade e sentimentos amorosos, administrava um dojo onde treinava jovens discípulos para ambos
A verdadeira força era fruto da disciplina, da dedicação e do constante aperfeiçoamento pessoal. Essa filosofia, no entanto, seria destruída após a participação no Torneio das Trevas. Durante o evento, um demônio chamado Kairen massacrou todos os alunos do Toguro, enquanto ele assistia impotente. Esse episódio marcou profundamente sua vida, fazendo-o acreditar que havia falhado justamente naquilo que considerava seu maior dever: proteger aqueles que confiavam nele. É importante notar que Toguro nunca direciona sua culpa a Kairen. Em sua visão, o verdadeiro responsável pela tragédia foi sua própria fraqueza. Se tivesse sido mais forte, acreditava ele, seus alunos jamais teriam morrido. Essa forma distorcida de enxergar a realidade se torna centro de toda sua experiência. A partir desse momento, sua vida deixa de ser guiada por ideais de crescimento e passa a ser movida pela obsessão e nunca mais ser impotente diante de qualquer adversidade. Após derrotar Kairen ao lado da Genkai, os vencedores do Torneio das Trevas receberam o direito de realizar qualquer desejo. Enquanto muitos pediram riqueza, fama ou tranquilidade, Toguro tomou a decisão de mudar completamente sua existência. Pediu para ser transformado em um demônio, com um corpo eternamente jovem, perfeito e incapaz de enfraquecer com o tempo. Essa escolha simboliza sua completa rejeição da condição humana. Para ele, envelhecer, sentir medo, sofrer perdas e possuir limitações eram características incompatíveis com a verdadeira força. No entanto, essa decisão não representa uma vitória, mas sim sua maior derrota. Embora tenha conquistado um poder extraordinário, perdeu tudo aquilo que realmente dava sentido à sua vida. Abandonou sua humanidade, rompeu sua relação com a Genkai, destruiu os ideais que defendia como mestre e passou a viver como um mercenário a serviço de quem pagasse melhor. O homem que antes treinava jovens para se tornarem mais fortes, acabou tornando-se em alguém que utilizava sua força apenas para matar. Essa ironia é um dos elementos centrais da construção do personagem. Sua relação com a Genkai representa um dos pontos mais trágicos de toda a narrativa. Ela simboliza exatamente o caminho que Toguro poderia ter seguido. Enquanto ele rejeitou a humanidade e buscou preservar eternamente sua juventude e seu poder, Genkai aceitou o envelhecimento e compreendeu que a verdadeira força também consiste em reconhecer os próprios limites e transmitir conhecimento a novas gerações. Os dois representam filosofias opostas sobre a vida. Ela entende que tudo é passageiro e que isso faz parte da existência humana. Ele, pelo contrário, acredita que aceitar essas condições significa aceitar a fraqueza. Quando Toguro mata a Genkai, este ato costuma ser interpretado apenas como um ato de crueldade, mas possui um significado muito mais profundo. Ela era a última ligação de Toguro com o homem que um dia existiu. Era a única pessoa capaz de enxergar além do demônio e lembrar quem ele havia sido antes de abandonar sua humanidade. Ao matá-la, Toguro rompe definitivamente com o seu passado e elimina qualquer possibilidade de retorno. Ao mesmo tempo, ele provoca em Yusuke uma dor imensa, acreditando que apenas o sofrimento desta magnitude seria capaz de despertar todo o potencial do jovem lutador. A luta final com Yusuke, portanto, transcende o simples confronto físico. Ela coloca frente a frente duas formas completamente diferentes de combater a força. Toguro acredita que apenas o poder absoluto pode impedir o sofrimento. Yusuke demonstra exatamente o contrário. Sua verdadeira força nasce dos laços de amizade, do amor por seus companheiros e da disposição de lutar pelos outros. Quando Yusuke vence, não derrota apenas um inimigo mais forte,
Ele derrota toda a filosofia construída por Toguro ao longo de 50 anos de culpa e obsessão. Após a sua morte, ocorre talvez o momento mais importante de sua trajetória. No mundo espiritual, Toguro recebe a possibilidade de cumprir uma punição menos severa, levando em consideração seu passado como humano e arrependimento que carregava. No entanto, ele recusa essa oportunidade e escolhe voluntariamente a condenação mais dolorosa possível. Essa decisão demonstra que jamais conseguiu perdoar a si mesmo. Em sua própria visão, nenhum sofrimento seria suficiente para compensar as escolhas que fez e a vida que destruiu. É justamente essa profundidade psicológica que faz Toguro um dos maiores antagonistas da história dos animes. Ele não representa simplesmente o mal ou a busca desenfreada por poder. Sua história é a de um homem consumido pela culpa, que acreditou poder vencer a dor, tornando-se invencível. No entanto, descobre, tarde demais, que nenhuma quantidade de força é capaz de apagar o passado e curar feridas emocionais. Sua tragédia não está em ter sido derrotado por Yusuke, mas em perceber que passou 50 anos perseguindo uma força que jamais poderia devolver aquilo que realmente havia perdido. Sua humanidade, seus alunos, seu amor por Genkai e o principal, a paz consigo mesmo. Depois de contar toda essa história, é notável a semelhança de ações entre Judas e Toguro. No fim, ambos pecam, mas não aceitam a graça do perdão, pois seus corações estão cheios de uma amargura que não se rende a aceitar a verdadeira graça do arrependimento. No fim, o que eles sentem não é um arrependimento completo, e sim um remorso que os consome por dentro. O catecismo nos diz: não é pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por perverso e culpado que seja, que não deva esperar com confiança o perdão, desde que o peça sinceramente. No fim, o que aprendemos lendo o Evangelho e também vendo este trecho do anime Yu Yu Hakusho é que por mais que pequemos, e isso é algo humano e falho nosso, eventualmente iremos pecar, por maior que seja o nosso pecado, se estivermos verdadeiramente arrependidos e buscamos o perdão de Deus, assim como Pedro buscou, iremos sempre ser perdoados. Pois o amor de Deus por nós é maior do que tudo que existe, é maior do que todo pecado. Por isso, diferente de Judas e Toguro, busque a Deus, busque a confissão e busque a salvação. Bom pessoal, este foi o vídeo sobre Yu Yu Hakusho e Judas. Ultimamente eu estou trazendo alguns vídeos parecidos com esse, onde eu faço paralelos de animes com os próprios ensinamentos da Santa Igreja Católica também, e também trazendo também paralelos com a própria Bíblia também. Eu queria agradecer ao Catequese Nerd, que é uma página do Instagram. Graças a um post deles falando sobre a semelhança de Toguro com Judas Iscariotes, que eu consegui fazer o roteiro desse vídeo. Antes eu pedi a autorização dele, do Catequese Nerd, para eu poder utilizar o texto dele para criar esse roteiro. Eu queria agradecer a ele, porque se não fosse por ele eu não tinha escrito esse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do perfil do Catequese Nerd para vocês seguirem eles lá no Instagram, uma página muito boa. Eles fazem um trabalho parecido com o meu, onde a gente pega personagens da cultura geek, nerd e dos animes e faz paralelos tanto com a Bíblia e tanto com as doutrinas da Santa Igreja Católica. Bom pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, eu convido você a deixar o like aqui no canal. Se você chegou aqui e não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal e comenta aí embaixo o que você achou deste vídeo e se tem sugestões para próximos vídeos. Espero que fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.